Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar, queremos te glorificar, queremos agradecer por essa noite, pela forma que o Senhor já falou em nossos corações. Cremos que o Senhor ainda tem algo para ministrar também. Nós pedimos agora que o Senhor venha estar nos dando sensibilidade ao toque da Tua palavra, Teu Espírito. Que essa noite possamos entender sobre o Teu chamado, sobre o propósito de nossas vidas aqui nessa terra. É a oração que fazemos, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é digno de toda a honra. Toda a glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Atos. Atos capítulo 1, verso 8. Glória a Deus. Atos 1, verso 8. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Quinto livro do Novo Testamento. Assim diz o Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Repitam comigo: até os confins da terra. Até os confins da terra. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu fiquei pensando esses dias sobre o que pregar em culto de missões. O que é culto de missões? É falar sobre o plano de Deus. É falar sobre quem Ele chamou, que somos nós. E para que Ele nos chamou? Para uma tarefa. E por que Ele chamou? Porque há um clamor. Eu gosto de escrever porque tem coisas que eu esqueço. Eu gosto de passar o que eu recebi. E aqui eu coloquei assim: Deus passou a nós algo que está em seu coração. Ele nos deu uma tarefa. Irmãos, vocês trabalham, alguns aqui trabalham. Vocês sabem quando o nosso patrão nos dá uma tarefa, é para ser realizada. É para nós terminarmos essa tarefa. E Deus, Ele nos deu essa tarefa. Ela é tão simples, é só pregar o Evangelho. E às vezes, dependendo da situação, se possível, com as nossas vozes. Porque às vezes o nosso testemunho prega muito. Só que esse texto, ele fala algo tremendo. Vós recebereis o poder que há de descer sobre vós o Espírito Santo. Quer dizer, Ele já nos capacitou. Só que no finalzinho tem algo muito interessante que ele fala: e até aos confins da terra. E muitas vezes nós não sabemos aonde é esses confins da terra. Talvez a questão para nós não nos levantarmos é nós não sabemos até os confins da terra o que é, onde é para onde eu vou. É até o último homem, irmãos. É até o último homem.
Pode ser na tribo de índio, pode ser numa favela, pode ser num bairro simples, pode ser num bairro dos ricos, pode ser no centro, pode ser uma selva, pode ser na internet, pode ser, não sei, mas tem que ser até o último homem. É você pregar, é você testemunhar, é você ir até o último homem. Jesus volta. A Bíblia fala que esse evangelho será pregado a todas as nações com provas, com testemunho. Aí virá. Aí ele volta. Quer dizer, até o último homem. E a pergunta é: até onde nós fomos? Até onde nós estamos indo? Será que estamos perto do último homem? Ou estamos começando ou ainda não começamos? De repente o último homem está no teu serviço. De repente as pessoas estão olhando para você. Ele é crente, né? Eu queria tanto que ele falasse algo para mim, que mudasse a minha vida. Que crente tem esse negócio de Deus falar isso. Fala com a gente assim, diz o Senhor, e lança uma palavra que muda. Como eu queria que ele falasse comigo. Dia desse eu tive uma experiência no serviço tremendo, conversando com um rapaz. Ele soltou uns versículos assim, que são versículos que você não ouve assim. Então, rapaz, você conhece a palavra. Ih, pastor, você Ouriço, eu nem te conto. Ele falou assim: eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, de capa a capa. Eu já li muito a Bíblia. E eu ia nos montes, eu pregava. E para faltar está tão difícil. Eu falei: rapaz, eu não sabia disso. Então, a partir de hoje, se prepara. Se eu puder fazer para você retornar, eu vou fazer. Eu estou louco para sair do serviço. Estou louco para me aposentar e passar mais um tempo trabalhando e falar: gente, acabou uma obra lá fora, preciso ter mais tempo. Sabe, ele não é o último homem naquele local que eu vou pregar. Vocês entenderam, irmãos? Então Deus a todo momento está colocando pessoas nos nossos caminhos para que a gente fale do amor dele. Às vezes a nossa parentela está aguardando a gente fale do amor dele. Talvez eu gosto de falar, o seu melhor amigo que está morrendo está aguardando você falar de Jesus para ele. Até o último homem. Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Ele fala assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Irmãos, esse texto ele é tremendo, porque ele fala da nossa responsabilidade. Eu não sei se vocês viram no grupo, eu lancei uma palavra. Há uma ordem, há um clamor. O que você diz, o que você faz. Há uma ordem, irmão, de pregar o evangelho. Há um clamor, as vidas estão sofrendo. Nós o que falamos e nós o que fazemos. Isso porque nós recebemos uma tarefa do Senhor. Essa igreja recebeu uma tarefa do Senhor. Esse povo que está reunido nesse templo, que tem um nome Igreja Evangélica da Renovação, recebeu essa ordem, essa tarefa. E qual tem sido a nossa postura? Eu gosto de falar e me dói falar, mas essas cadeiras vazias, como me machucam. Eu sei que muitos aqui convidam, eu sei que muitos pregam. Não parem, não parem. Um dia eles virão. E quando vierem, você vai glorificar a Deus, porque você vai falar: valeu a pena. E
ficar insistindo, valeu a pena ficar falando, valeu a pena ficar visitando, valeu a pena eu mandar versículos pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, valeu a pena ficar orando por eles, porque hoje ele está aqui. Eu lembro que no dia 4 de setembro de 84, quando eu entrei na igreja, eu era visitante. A filha do pastor: oi Ulisses, tudo bem? Seja bem-vindo. Como eu estava aguardando a sua vinda. Eu olhei para assim, mas então você me viu você sentado lá na praça e falou: eu quero ganhar ele para Jesus. Ah, é? E hoje eu estou aqui, irmãos. Hoje eu estou aqui porque alguém orou, alguém insistiu, alguém me convidou. Vocês sabem como que eu cheguei até Jesus, já falei algumas vezes. Então, irmãos, não desista de pregar o Evangelho, não desista de investir em vidas, não desista, não de perder tempo, mas de investir o seu tempo na vida de alguém, porque um dia ele vai estar aqui. Você veio, alguém insistiu com você, alguém insistiu comigo, e hoje nós estamos aqui. Já pensou se essas pessoas não orassem por vocês, por nós? Já pensou se essas pessoas não evangelizassem, convidassem, insistissem? Onde é que nós estaríamos, irmãos? Onde é que nós estaríamos? Eu estaria morto ou preso? Com certeza. E você, onde você estaria? Nós cantamos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas como eles não vão ter essa liberdade, essa salvação, se nós não pregarmos? E desculpe falar, todo culto de missões eu tenho que falar isso. Nós temos que pregar, nós temos que obedecer, nós temos que ir, porque fizeram isso com a gente, irmãos. Você é fruto de alguém que insistiu em oração, em visitar de repente, em mandar um bilhetinho. Não sei como você chegou até Jesus, mas alguém fez isso. Alguém foi enviado. E não foi pelos pastores que passaram, mas pelo Espírito Santo tocou no teu coração para obedecer. Ó, evangeliza, prega o Evangelho, visita, pega um domingo, vai na casa de alguém. Pega seu carro, passa, eu vim aqui buscar para ir no culto. Não, vamos lá, depois eu trago você de volta. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com muitos aqui. Irmãos, nós temos que entender, nós temos um chamado, não tem como a gente fugir disso. Nós temos uma obrigação. Paulo fala: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, irmãos, ai de você se nós não pregarmos o Evangelho. Eu fico olhando na rua as pessoas pedindo, as pessoas caídas. Hoje eu cheguei no mercado, tinha um senhor lá caído, fedendo, irmãos. O cara era professor. É professor. Tristeza. E outras que passam pela rua e eu fico olhando. São pessoas passando pelas nossas vidas. E nós, o que temos feito? Pessoas só olham por mim. O que nós temos? Fico imaginando a dor de Deus, o coração de Deus, quando vê que eu não estou fazendo nada. Eu fico vendo a alegria do Senhor quando eu faço algo. Eu falo em geral, irmãos. Você que tem um comércio, você que tem algum local que você tem funcionários, o que você tem feito para eles? O que você tem falado para eles? Como você tem dirigido essa oportunidade de pregar para essas pessoas? Dia desse teve um culto na oficina do irmão Tiago e da irmã Andresa. Nossa, que bênção, irmãos. Aqueles funcionários ali ouvindo a palavra de Deus. Temos tido culto nos lares e as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. A salvação de muitos depende de nós, da nossa obediência. Temos que nos desprender dos nossos interesses, muitas vezes fúteis, para obedecermos a Deus. Abram sua Bíblia em
João capítulo 4, verso 35. Nossa, Deus está insistindo com você porque Ele sabe a capacidade que Ele colocou em você. Deus tem insistido em falar com você, comigo, conosco, porque Ele sabe que nós temos algo, nós temos uma mensagem para entregar. E que nós não podemos ficar calados. Nós temos que abrir as nossas bocas. E nós temos que obedecer ao que Deus está mandando. E de pregar o evangelho a toda criatura. Até os confins do mundo. João capítulo 4, 35 fala assim. 4. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O versículo 38, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Que se Deus está falando só, olha, está na hora. Esse texto, quando você estuda ele, quando os campos estão brancos, porque já passou da hora de ser ceifados, estão a ponto de murchar, o fruto cair. Irmãos, está passando o tempo, Jesus está voltando, pessoas estão morrendo, pessoas estão se matando, pessoas estão se afundando nos vícios, na prostituição, pessoas estão se envolvendo com tantas coisas que não tem nada a ver com Deus. Está passando o tempo para eles. E nós temos algo que pode mudar a vida deles. É a palavra do Senhor. Mateus 24, verso 14. Mateus 24, verso 14. Hoje eu queria falar sobre restauração e restituição. Deus falou, não, você vai pregar o que tem que ser pregado. Você precisa ser despertado para a obra. A tua igreja, a minha igreja precisa ser despertado para a minha obra. Mateus 24, verso 14 fala assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Tem uma outra tradução que fala assim, essas boas novas serão proclamadas com provas a todas as nações, então virá o fim. Vamos lá em aqui, acho que é Pedro. Isso que eu gosto muito, irmãos. Até a pastora cantaram aqui. Eu acho aqui, mas irmãos, nós temos que entender que Deus está aguardando o nosso movimento. E muitas vezes nós estamos aguardando o movimento de Deus para que eu faça algo. E Ele está falando, não, eu já me movimentei, eu já fiz o que era para ser feito, eu mandei Jesus, já falei para vocês, dei uma tarefa, já mostrei aonde que vocês têm que ir até os confins da terra. Esse texto de 1 Pedro 9, 2,9 fala assim, vós porém, sois raça eleita. Esse vós porém é porque o povo judeu não aceitou. Aí ele fala, vós porém, igreja, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar os atos heróicos de Deus. Aqui ele fala, né, as virtudes de Deus, aretá, que é os atos heróicos de Deus, o poder de Deus de fazer milagres. Nós, irmãos, temos isso nas mãos. Nós podemos falar, ó, Deus pode fazer milagre
na tua vida. Deus pode restaurar a tua vida, o teu casamento. Deus pode te tirar dessa droga. Deus pode te tirar desse vício. Deus pode curar essa enfermidade. Deus pode mudar a tua vida de hoje para amanhã. Você dormir doente e acordar sarado. Você dormir viciado e amanhã acordar sem ter vontade de fazer nada, de beber nada, de cheirar nada, de fazer nada que mate a tua vida. Você entendeu, irmãos? Entendeu? Você pode dormir de costas para o teu cônjuge e acordar no outro dia com uma paixão, uma vontade de restaurar, de reconstruir. Deus pode, irmão. E Ele faz. Ele faz. E é isso que as pessoas estão precisando ouvir. Que ainda há esperança. Uma vez nós assistimos uma peça lá em Peniel. O cara ficava aqui, o cara chega triste com uma maletinha e não fala nada. Ainda há esperança. Acabar com a vida deles estava resumida numa maleta. E muitas pessoas de fora têm uma vida reduzida a sacolinhas de supermercado, andando na rua. Uma mulher alugou um apartamento perto do centro ali, alugou o apartamento, assinou, fez uma casa, chegou na janela e pulou, pastor. Irmãos, de repente ela passou por nós chorando e nós vimos aquela pessoa chorando, não fizemos nada. Eu quando vejo alguém chorando assim no mercado, está tudo bem com a senhora? Posso orar com a senhora? Mas olha assim, porque eu sei que lá na frente vai ser pedido conta. Eu entreguei na tua frente, eu estava morrendo por dentro, você não fez nada. Ô pastor, ora para mim não, vem cá, vamos orar agora. Porque eu vou esquecer de orar. Porque eu tenho outros afazeres. Eu tenho outras coisas para fazer. É como falou aqui, eu tenho outros interesses. Então tem que orar na hora. Tem que falar na hora. E de repente é o último homem, é a última pessoa que você vai pregar. A pessoa, você pega por essa pessoa, a pessoa aceita Jesus, você vai para casa, tem infarto e morre, Deus te recolhe. Aquele foi a última pessoa. Então, irmãos, não podemos perder oportunidades. Deus tem colocado pessoas no teu caminho, Esse menino rico, né, pastor? A minha irmã sempre tem pedido oração. Eu oro na hora, não sei se vocês já viram, eu oro na hora, porque senão esqueço. A gente esquece. Aprenda uma coisa, irmãos. Aprenda uma coisa, quando alguém chegar para ora por mim, ora na hora. Que você vai esquecer. A nossa correria, a nossa cabeça é tanta informação que a gente esquece. Chega à noite, nossa, ele já fez a cirurgia, já está bem. Ou então faleceu e você, nossa, tem que orar, Deus abençoe. Nossa, estou sabendo, o fulano morreu. Acabei de orar por ele agora. Irmãos, é urgência. A nossa oração pode fazer milagres. Porque quem está ouvindo pode fazer milagres. Quando eu abro a boca para pregar o evangelho, irmãos, é Deus fazendo milagres na vida de alguém. É Deus despertando alguém. Então Deus deu essa tarefa para a gente, igreja. Nós temos isso em nossas mãos. E por que nós não fazemos? Por que nós não pregamos? Irmão, nós temos o WhatsApp. Faça uma lista de transmissão, começa a mandar mensagens evangelistas. Não, esse aqui é lista de transmissão. Lista de pessoas não salvas. De pessoas cristãs. Então, para cá vai ser pregando evangelho e para cá palavras de fortaleza. Você tem o Instagram, você tem o Facebook.
se encher da palavra de Deus, irmãos. Alguém está ouvindo? Quantas vezes eu oro, pastor, ouço, muito obrigado, como eu estava precisando dessa palavra. Já desde recebemos um menino lá da Bahia, ele fazia parte do projeto que a gente fazia lá. Ele falou, pastor, hoje eu sou um homem de bem. Hoje eu sou casado, eu tenho a minha filha. O irmão dele também, pastor, hoje eu sou exemplo de uma pessoa diferente. Eu fui transformado. Sou uma pessoa de... Isso alegra o coração nosso, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Deus fez na vida dessa pessoa. Porque eu ousei abrir a boca para falar algo para ela. Simples. Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida. A gente tem um amigo, ele fez seu seminário com a gente, ele fala que ele estava na Praça Tassé e tinha alguém que estava tentando se suicidar. Ele gritava, Deus te ama, Jesus te ama, e não sei quem ama, e pregando e gritando, Jesus te ama. E alguém veio ao encontro dele e falou, olha, eu estava a ponto de pular no pontilhão, ou pular não sei aonde, mas eu ouvi que Jesus me ama, encheu meu coração, e aquele homem foi convertido, irmãos. Hoje ele é pastor, hoje ele tem uma igreja, hoje ele está fazendo a obra, porque alguém gritou, Jesus te ama. Duas palavrinhas, Jesus te ama, mudou a eternidade desse menino, de condenado para salvo. Temos cultos na igreja, terça, quarta, quinta, domingo, 2 cultos. Temos jovens, temos senhoras. Oportunidades para buscarmos a Deus, ouvir a palavra, orar com os irmãos, trazer um parente, um amigo para a igreja. Se você não quer sair lá na rua, traga então as pessoas nessas reuniões. Venham nessas reuniões e tragam as pessoas. Deus está dando oportunidade para nós pregarmos, irmãos. Claro que tem hora que não dá, tem hora que acontece um imprevisto, você não vem, mas nós temos essas oportunidades dentro da igreja para fazer a obra. Trazer um visitante. Tem culto no lar, eu vou convidar. Convida. Faz a tua parte. Se a pessoa não quiser vir, você fez a sua parte. Convidou. Venha, Deus tem uma palavra para você. Use o seu carro, vá na casa de alguém, de um amigo, traga ele para a igreja. Está chovendo, rapaz, está chovendo, queria tanto. Ele queria ir, mas com chuva, não, eu vou buscar. Ó, eu tô indo às 7 horas buscar você. Ô, irmão, se eu tivesse um carro, meu carro ia viver lotado. Ia viver lotado de pessoas. Mas infelizmente ainda não tem. Mas eu vou ter. Deus já falou que eu vou ter um carro em nome de Jesus. Há uma ordem, há um clamor, há uma necessidade. Cabe a nós agora. Fazemos. Tem um outro texto que está em Marcos 8:34 para encerrar. Marcos 8:34. Tem um pouco mais. É para a glória de Deus esse texto. Marcos 8:34. Marcos 8:34. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, segue. Há uma versão que fala assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, esqueça seus próprios interesses, me acompanhe. Você é um cristão. Você um dia recebeu Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Falou: Jesus, entra no meu coração, perdoa
meus pecados. Eu confesso, eu sou um pecador. Eu vendi muito a sua santidade com as minhas atitudes, com meus pensamentos e com as minhas palavras. Entra no meu coração. Salva minha alma. Você fez isso, irmão. Agora eu quero ser servo do Senhor. O Senhor agora é meu dono. Se Ele é meu dono, irmã Andresa, Ele me dá uma tarefa, eu tenho que fazer, irmãos. Eu tenho que cumprir. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Estava lendo algo que há muito tempo atrás eu ministrei. Falava assim: crente que não se envolve, não obedece o chamado de Deus, é como uma árvore plantada no seu lugar, que nutre, recebe e com o tempo apodrece. Se alguém não vem e corta. Meu Deus, palavra forte. Aí eu entendi que Deus está falando: olha, se você não prega, se você não faz o que eu mando, Ele fala, né, que você produza frutos e os vossos frutos permaneçam. Irmãos, Deus quer frutos de nós. Deus não quer, Ele quer frutos, e o fruto que Ele quer são almas. Quantas almas nós já levamos para Jesus, irmãos? Pastor, pastora Valéria, presbítero Bruno, diácono Scauim, irmãos Stauan, e outros irmãos que estão aqui, que eu vou esquecer o nome, William, Marcelo, os irmãos aí, Valdeli, esqueço mais esse nome, Valdeli, Tiago. Quantas pessoas nós já levamos para Jesus? Para quantas pessoas nós pregamos o Evangelho? Para quantas pessoas nós convidamos para vir à igreja? Para quantas pessoas nós falamos: ainda há esperança? Deus pode mudar a sua situação. Irmãos, essa palavra é para nos animar a obedecer, porque Ele nos dá todo o respaldo. 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 Dá o Espírito Santo como respaldo. Tudo a nosso favor para fazermos a obra. Eu lembro que um tempo atrás eu falei: pastor, por que Cristo não faz os cultos no lar? Pastor, vamos orar. Aí Deus confirmou no coração dele: se dá uma benção, irmãos. Aí a igreja lá no Monte Sião, Monte Azul, está lá, já está começando. Qualquer dia desse nós vamos estar lá glorificando a Deus, e o presbítero vai estar lá pregando, e as almas se rendendo, pessoas sendo salvas, curadas, restauradas. Entendeu, irmão? Nós temos tudo a nosso favor. Você é inteligente, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. O mais importante, você tem um chamado. Ele te chamou, não fez assim, não, Ele te chamou por nome, irmãos, por nome. Tiago, Bruno, Ulisses, Ana, pastora, não consigo acertar, Débora, Adriana, Cíntia, João, Pedro, José, Jacó, você. Ele chamou por nome, irmãos. Quincas, Ele chamou por nome. Falou: eu tenho algo para você fazer. Está aqui, ó. Tarefa. Mas você tem que ir até o último homem. Ele está lá, irmão. O último homem está lá fora. Há um clamor. Há uma necessidade. As pessoas estão gritando. Há uma missão. Nós vamos ficar em pé. Vamos orar. Eu queria que você não dormisse essa noite pensando nisso.
Eu queria que o Espírito Santo incomodasse os nossos corações. Hoje eu virar para o canto de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou tomar um remédio para o pastor, que amanhã tem que acordar 4h45. Vira para o canto, nossa, remédio. Deus, o que eu tenho que fazer? Aí você consegue dormir, é Deus falando com você, trazendo à memória o que você ouviu essa noite. E amanhã, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. E nós precisamos fazer alguma coisa. Porque eles estão aguardando alguma coisa. Antes que eles peguem coisa qualquer, se afundem cada vez mais na lama. Tem um texto na Bíblia que fala que eles estão caminhando e caindo como cachoeiras. Tem esperança. Depois eu vou trazer esse versículo, eu vou colocar no grupo. Estão caminhando e caindo como uma grande cachoeira. E nós fazendo grinaldas no meio do abismo, as pessoas caindo do nosso lado, nós tocando violão, nós no WhatsApp, nós sentadinhos fazendo grinaldas, fazendo crochê, nós aqui brincando e as pessoas caindo do nosso lado e 2 ou 3 tentando segurar para que a pessoa não caia. São poucos, irmão. Espero que nós sejamos esses poucos. Estamos fazendo alguma coisa. Vamos tentar diminuir essa cachoeira de almas que estão caindo sem esperança. Que nós sejamos aquela esperança para que elas cheguem até Deus. O melhor, sejamos nós um ponto de referência para que eles cheguem ao Senhor. Deus pode contar conosco. Ó Pai, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas nas suas mãos. Nós estamos entendendo a dor que está no teu coração, a inquietação que está no teu coração por causa das almas que estão morrendo, às vezes do nosso lado. Eu não sei se nós não estamos vendo, ou se nós estamos fingindo que não estamos vendo, mas nós precisamos fazer alguma coisa, Deus. Se eu acho que eu não sou capacitado, me dê uma capacidade para pregar o Evangelho. Se eu acho que eu não sei o que falar, então coloca algo na minha boca, no meu coração e na minha mente para que eu fale com essas pessoas. Se eu acho que eu não tenho recurso, então coloque recursos no meu coração, nos nossos corações, nas nossas mãos, para que a gente chegue até eles. Se há algum impedimento, Deus, entra com a tua intervenção e tira esses impedimentos. Se há uma barreira que impede da gente avançar, então quebra essa barreira, como o Senhor fez com o muro de Jericó. Nós clamamos ao Senhor, Deus, nos usa. Nós acabamos de cantar, eis-me aqui. Então nos usa, Pai, coloque pessoas na nossa frente, e que a gente entenda que é o Senhor que está colocando elas, para que nós façamos alguma coisa. Tira toda indiferença do nosso coração. Que a gente olhe para essas pessoas como se o Senhor estivesse olhando para nós. Que a gente faça com essas pessoas o que o Senhor fez por nós. E não precisamos mais morrer, ressuscitar depois de 3 dias. Não precisamos, porque o Senhor que fez isso. Mas o Senhor nos deu uma autoridade para que a gente pregue a tua palavra com poder. Com poder. Somos uma igreja que é chamada igreja da renovação. Então que a gente possa levar essa mudança de vida para outras pessoas. Que elas sejam renovadas no espírito, renovadas na alma, renovadas na sua vida secular. Oh Deus, que o Senhor venha estar honrando essa palavra nas nossas vidas. Oh Deus, nós clamamos ao Senhor, tira esse marasmo espiritual de nossos corações, e que a gente possa ir pregar o Evangelho, que a gente tenha coragem de abrir a boca e falar para alguém. Deus pode mudar a sua vida, porque mudou a minha, mudou a de cada um aqui, Deus. Eu te clamo, Deus, coloca em nosso coração um peso, aquele peso que está no teu coração por cada alma que morre sem te conhecer. Oh Deus, e coloque no nosso coração a alegria que está no teu coração,
por alguém que entende e se entrega ao Senhor. Eu ministro sobre a tua igreja aqui, sobre as nossas vidas, uma unção especial para realizarmos a tua tarefa. Hoje nós entendemos que até os confins da terra é o último homem. Então que o Senhor nos leve até o último homem, nos dê saúde, nos dê força, para que nós possamos fazer a tua obra, nos dê recursos, para que nós possamos ir até mais longe. Levanta aqui pastores, evangelistas, ou pessoas que têm apenas uma paixão pelas almas. Coloque a paixão nos nossos corações pelas almas. E que teu Espírito se manifeste através de nós, quando chegarmos em alguém e levantar a mão e dizer: assim diz o Senhor, Ele pode mudar a sua vida. Hoje você vai ter uma experiência, Deus vai fazer algo na tua vida, Deus vai te libertar, Deus vai te curar, Deus vai te levantar dessa cama, Deus vai te levantar dessa vida que você não aguenta mais. Coloque essa ousadia no nosso coração, ou melhor, nós já temos essa ousadia, nos ajude a colocar em prática, Deus. É a oração que nós fazemos aqui, que nós clamamos, é um clamor, Deus. Nos levante, nos use, usa a nossa boca, usa os nossos pés, usa as nossas mãos, usa os nossos carros, usa as nossas casas, usa toda a nossa força para pregarmos com temor e tremor. Porque nós sabemos, se nós não falarmos, as pedras clamarão. Eu não quero que as pedras clamem no meu lugar. Eu não quero que as pessoas que não te conheçam comecem a falar coisas que só vai acabar com a vida das pessoas. Porque nós temos uma palavra de esperança. Nós temos uma palavra de poder. Então nós clamamos pela tua igreja. E que a tua igreja, a começar em mim, se levante, sabendo que já tem a unção, já tem autoridade, já tem o poder, que cabe nós apenas fazermos. Eu entrego, Pai, a minha vida mais uma vez nas tuas mãos. E como nós cantamos, usa-me para a tua glória e para a redenção do homem ao Senhor. É a oração que nós fazemos. É a oração que eu faço, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis sentar, irmãos. Podeis sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem recebe essa palavra, diga graças a Deus. Querido, nós vamos orar. Daqui a um pouquinho eu vou passar só os avisos que nós já estamos encerrando.